para 31%. Atualmente, olha o que o texto está dizendo, atualmente vivemos no modelo ecocida, onde 20% da humanidade consome 80% dos recursos naturais. Pode adiantar, velho. Quem é esses 20%? Já vou logo dizendo, né? Ó, tem a linha do Equador e esses 20% estão acima da linha do Equador. Analise, olha só a palavra analise. Essa informação você tem que analisar a informação. O que é ser ecocida? O que quer dizer que 20% consome 80% dos recursos? Explique isso. Analise essa informação com os seguintes conceitos a seguir, com os seguintes conceitos a seguir, relacionando com a responsabilidade pelo consumo e o consumo consciente. Então você tem que analisar esse modelo e explicar esses conceitos. Se você só explicar esses conceitos e não analisar a frase que eu botei, a nota não vai ser integral. Que também foi uma dificuldade de vocês na primeira unidade. Porque muita gente não fechou a questão porque leu uma parte ou, enfim, achou que era só o conceito e não relacionou. Eu digo, sim, e cadê a relação? Né? Cadê? Aí, a primeira questão do questionário da comunidade. Explique, mais ou menos assim, explique a relação entre responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, usando trecho do texto, do arquivo. Aí eu vi que teve gente que simplesmente copiou o trecho, mas não explicou. Então, primeiro você tinha que explicar a relação é essa. Isso a gente pode ver no trecho a seguir, 2 pontos, e botar no trecho. Então, teve gente que só botou trecho, ou teve gente que também só explicou e não botou trecho. Evidentemente que não vai ganhar a questão toda. Então, veja que aqui está dividido em 2 momentos. Um, você tem que explicar o que é esse modelo ecocida, e outro que você vai ter que explicar o que é consumerismo, o que é consumo verde, o que é consumerismo ético e anticonsumerismo. Isso daí são os slides da próxima aula. E tem em material complementar no DVD, tem um artigo de Ashley, que é uma moça, o nome dela é Ashley, e a Ashley vai explicar tudo isso. Foi nesse texto de Ashley que eu peguei e fiz os slides. Essa é a primeira pergunta, valor 1,5. Aí o 2, explique e relacione o conceito de marketing verde, pegada ecológica e consumo consciente. A gente ainda não falou sobre marketing verde, também é assunto das próximas aulas. Mas olha só, você tem que explicar e depois relacionar. Se você só explicar e não relacionar, não tem também o valor integral. Agora a terceira questão, que não é difícil, mas é mais polêmica porque a gente não assistiu o filme. Eu resolvi tirar o filme porque eu via que, infelizmente, não estou prestando essa. Mas eu optei botar uma verdade inconveniente. Vocês já assistiram uma verdade inconveniente. Se der tempo, a gente assiste a vontade. Mas eu não prometo não, porque nunca eu volto por esse filme. Então, leia o seguinte texto. Veja só por que eu botei para você ler o texto. Porque aquela pessoa que não assistiu o filme Avatar tem como responder a questão pelo texto e pelas considerações que a gente já fez em aula. Avatar nos adverte, a Terra é nossa caixa de Pandora. Se não soubermos preservá-la, será o nosso fim. Avatar apresenta a Lua de Pandora, habitada pelo povo Na'vi, e propõe uma discussão pertinente sobre o futuro do nosso planeta, a Terra. Na Lua, Pandora, tudo está em equilíbrio. Lembra lá do índio? O índio, ali na carta do índio, tudo em equilíbrio. Aí chega o homem branco e aí começa o cavalo de ferro dele matar o búfalo, né, a água a ser poluída, a destruir as florestas. Então, antes, quando era o índio, estava tudo em equilíbrio. Uma árvore da vida, vírgula, a deusa Ewa, que é a árvore da vida, né, é um aposto, sustenta as conexões entre as raízes de todas as árvores e entre todos os seres. É uma teia com sinapses que ligam os neurônios em nosso, como as sinapses que ligam os neurônios em nosso cérebro. Tudo é uma coisa só, tudo está interligado, tudo é uma coisa só. Essa é a ideia do filme. À primeira vista, um humano poderia pensar que o cabelo do navio simplesmente com uma longa trança e ostentosa. Essa trança aparentemente convencional, na verdade, guarda um intrincado sistema de conexões com outras formas de vida. Essa conexão permite sentir sinais energéticos e cibernéticos transmitidos por animais, como o exemplo dos cavalos, de horses, né, dos animais alados, banshees, plantas e
falou de Pandora. Aí eu, veja só, primeiro eu botei esse texto, você lê, e agora vem a pergunta. Avalie o texto relacionando com a hipótese ou teoria científica na qual se baseia. Aí você vai ter que relacionar a teoria Gaia à hipótese Gaia. Agora, aí a gente fechou, né? Você vê que são perguntas simples, são só 3 perguntas. Essa daí é a terceira. A primeira foi a do consumerismo. Tem condição total de você responder a segunda pergunta sem ter assistido o filme. A terceira, perdoe, tem totalmente condição. É a aula de hoje que a gente falou. E eu particularmente acho que o nível de dificuldade eu acho que o nível de dificuldade da prioridade não é alto, que dava para vocês fazerem individual ou em dupla, quem dirá isso daqui. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não pense que você vai escrever uma linha ou 2 linhas, dizendo óbvio ululante, mas sem fazer tipo e pegar fogo aí de pensar. Que vai ter um ponto. Não desenvolva não sua resposta bonitinha, dando até argumentos técnicos, né, mostrando quanto é que está reduzindo a camada de ozônio por ano, as calóris polares. Você tem que relacionar tudo isso tudo está no Google. Fundamente sua resposta. E aí você vai ter em todas as 3 questões o ponto integral. Então não pense que você vai jogar seu barro na parede, porque não vai falar. Está acontecendo na realidade. Agora, cadê minha lista? Está passando? Cadê minha lista? Está onde a lista? Hello! A lista está aqui. Ainda pode, tem que passar por aqui ainda. Pronto, agora eu vou. Presta atenção. Vocês querem o quê? Vocês querem se reunir esse tempo para se reunir em grupo? Peraí, gente. Fala da comida. Gente, peraí, vocês querem esse tempo para se reunir? Ou vocês querem cada equipe se colocar? Aí é pergunta de vocês. E nossa equipe? Cadê o pessoal da nossa equipe? Coloca para cima curso, tá bom. Então, por ordem. Quem é na ordem, tem a primeira equipe, que a gente está chamando de... Toma. Isso. Oi, Cátia.